partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II. Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aqui não falta minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Bento, seguidor de Cristo. Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais. Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor. Alô, meus amigos, boa tarde. O programa Palavra Viva de Deus já está no ar. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Zanini. Boa tarde, do Padre Tobias, e salve Maria. Padre Rômulo, boa tarde. Aline, vamos abrir o programa? Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a água a ele, e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém é que se deve adorar? Disse-lhe Jesus:
Acredita, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: mulher, sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa de sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho é bastante rico em lições. Jesus pede água para beber. Era mais um pretexto para começar uma conversa com a samaritana. No final da história, é a samaritana que está pedindo água para Jesus. Veja a psicologia de Jesus. Jesus pede água para matar a sede corporal, para mostrar que uma outra água, muito melhor, que corre para a vida eterna, e mostra que ele tem poder para dar essa água. São João, nessa história, apresenta fatos reais: um poço, água, o templo, mas coloca uma teologia em cada palavra. Começar com o nome da cidade, cidade de Sicar. Para nós não significa nada, mas Sicar em hebreu significa matar a sede completamente, dessedentar, saciar a sede. Veja que mistério, né? Jesus no poço, numa cidade chamada Sicar, onde se mata a sede completamente. A cidade era uma profecia do Messias, que ia dar aquela água da vida eterna. E Jesus fala: está chegando a hora. 2 palavras que gosta de usar São João: água, água, água. 20 vezes ele repete a palavra água nos evangelhos. A palavra hora, está chegando a hora, está chegando a hora. Então vejam, São João é mestre em transformar as coisas concretas em teologia. Então o evangelho de hoje sobra para nós uma bela lição. Vamos pedir com a samaritana: Senhor, dá-nos desta água. Amém. São 2h12, é o programa Palavra Viva de Deus. Vamos abrir com a primeira página musical, é uma das últimas músicas que eu fiz, Conjugar a Palavra Amar. Gente que não reconhece o verdadeiro sentido do amor. Conjugue amar, esta palavra vai ver o quanto ela tem valor. Se a humanidade amasse mais, jamais teria tanta divisão. Seria só uma santa igreja, não julgaria o seu próprio irmão. Seria só uma santa igreja, não julgaria o seu próprio irmão. Eu digo isto por
meus erros e muita gente só passando fome. Que bom seria se houvesse união e mais amor no coração do homem. Procure sempre só plantar o bem, filosofia dos grandes profetas, e diga sempre eu te amo, irmão, sinal que Deus pôs em nossa testa. E diga sempre eu te amo, irmão, sinal que Deus pôs em nossa testa. Sempre sabe ser feliz, jamais reclama da pesada cruz que cada um tem pra carregar, que por amor por nós fez Jesus. Não julgue aquele que foi escolhido, Pedro primeiro para nos guiar, só meditando que se chega a Deus e conjugando a palavra amar. Só meditando que se chega a Deus e conjugando a palavra amar. São 2h15, programa este Palavra Viva de Deus, transmitido para o Brasil, muitos países que diretamente já estão ligados na internet, como várias emissoras, e aqui em Camboriú, a nossa rádio Camboriú. A primeira mensagem que eu recebi, que vamos ler hoje, foi dia 27 de março de 1995, o fim de todos os escândalos é a morte. Hoje aqui, nesse dia eu estava na Aparecida do Norte. No dia 27 de março de 1995 eu estava lá. A situação naquela época estava péssima, nossa, ali em 95, né? Foi aonde que eu fui com a mulher para Aparecida, a situação estava ruim, e ela doente, e a gente foi só com R$50 no bolso. Chegou lá, a mulher foi internada, né? E aí, nem os médicos não queriam dizer a doença que ela tinha. Com R$50 no bolso, na Aparecida, o que é que faz? Era difícil, né? Era difícil. Então, eu achava que não tinha mais retorno. Por um milagre divino, os médicos até ficaram sem saber o que dizer. A pressão dela estava 30/18. Quer dizer, mata na hora, né? Mas, em compensação, até hoje está viva. E foi nesse dia... A gente estava lá, essa mensagem assim, ó, hoje aqui em Aparecida, meu filho, quero que escrevas as minhas palavras para que os padres e bispos saibam que o meu caminho está sendo desviado pelo descontrole nas suas dioceses. Não deveria ser assim. Ele está sendo distorcido pelo mau comportamento das ovelhas. Elas não estão dando mais atenção aos lugares sagrados. Chegam e vão entrando sem estarem preparados. São filhos e filhas que se deixam levar conforme já foi escrito. Não sabeis o que pedis, mas depois de me conheceres não deverias voltar atrás. Os teus costumes não jogaste fora, ficasse no mesmo. Eu, Jesus, te falei. Muitos quiseram passar por esta porta e não conseguiram. Honraram-me até certo ponto. Depois voltaram a se enlamear na mesma sujeira. Por acaso não sabes que o teu corpo é o templo de Deus? E o que eu jamais te aceitaria com esse tipo de traje? Mulher, lembre-te que nunca chegarás a mim enquanto teu corpo estiver descoberto. Homem, não me envergonhe com esse teu corpo cabeludo.
na frente de teu pai e de tua mãe, e muito menos na minha frente. O fim de todos os escândalos é a morte. Esta morte é que estou falando é eterna. Não haverá mais retorno. Meu filho Bento, não é o discípulo maior do que o chefe, e sim, o chefe é superior ao discípulo. O meu santo corpo é transformado em pão sobre o altar, e o significado desse mistério só cabe a mim. O homem nada pode fazer. Por isso ele me toca como se fosse um pão comum. Eu deixei os padres e bispos, cardeais e o Papa para consagrar o meu corpo. O outro não pode tocar nele. É um mistério da divindade. Só os discípulos escolhidos têm permissão de me tocar. O restante é convidado a participar dessa santa ceia, mas sem me tocar na hora da distribuição. Só cabe ao arquitinicle. Essa palavra é uma palavra que está nos livros sagrados antigos, porque agora esses que eles modificaram, tiraram essa palavra. Servir à mesa sem um convidado estiver mal vestido tem que ser retirado, porque tudo o que eu falei tem que ser obedecido. Em Mateus capítulo 22, esclarece o que eu disse. A grande ceia hoje na minha casa me traz muita tristeza, porque vejo um povo mal orientado, que não sabe o que é certo ou errado. Então, como filhos sem pai, faz o que vem na cabeça. Não é assim o meu reino. Quem não faz a minha vontade não é meu convidado. No momento em que a Santa Hóstia está sendo distribuída, os meus filhos só deveriam tocá-lo com a língua, para que eu, Jesus, possa entrar no seu coração. Olhe bem, até chegar à minha casa, as tuas mãos pegaram em muitas coisas impuras, principalmente o dinheiro, que é o mais sujo, né? Por ele muitas vidas foram tiradas, por ele muitas mulheres vêm do seu corpo, por ele eu fui vendido pelo Judas e ainda estou sendo recebido ou vendido com a mesma moeda que me matou. Então, filhos queridos, façam este ato de amor para mim. Não me toquem em suas mãos, não foram purificadas. Lembre-te que eu sou luz, porém, se jogares qualquer pérola aos porcos, ela irá se apagando. Eu, Jesus, não gostaria que me recebesse assim. A minha paz ficará com vocês, mas não me toquem antes de reconhecer que eu sou Santo dos Santos. A minha divindade é superior a tudo. Eu sou como uma pedra, a mais pura e verdadeira, a única, e nela só pode tocar quem é meu servidor. Quem vem a mim e se humilha será exaltado. E se humilha será exaltado. Direi o que prometi. Vinde bendito de meu Pai, porque encontrei no teu coração a grandeza do meu espírito. Bom, meu filho, seria que todos os que te ouvem dissessem assim: sim, Senhor. De hoje em diante farei a sua vontade, não mais duvidarei. Obrigado, meus filhos, e a todos que me derem toda atenção. Minha paz esteja com todos. Jesus, Padre Rômulo. Esta é uma mensagem dada em Aparecida, Santuário Nacional de Nossa Senhora, lugar de peregrinação, muita devoção. São 8 milhões de romeiros por ano. Por semana, uma média de 100 a 150 mil pessoas. O que leva para lá os romeiros? Certamente a devoção, pedir uma graça, cumprir uma promessa. A sala dos milagres ou das promessas
tem mais de 70 mil fotos. São os comprovantes de graças alcançadas pelos romeiros. Desde as primeiras, corrente do escravo. É um lugar sagrado, isto é, onde o céu manifesta a sua presença de modo especial. É por isso também um lugar de respeito. Jesus fala das vestes adequadas. Lá, em Aparecida, existem avisos alertando para isso nas portas, mas os romeiros vêm de longe, de viagem, despreocupados. Certamente os avisos deveriam ser mais explícitos, constantes, não só uma placa na entrada. Outra queixa de Jesus é a comunhão na mão. E por parte de ministros e ministras, 8 vezes nessa mensagem ele fala: não se pode tocar na hóstia com as mãos. 8 vezes nessa mensagem. O dinheiro é sujo, é usado para tudo. É o meio mais usual de roubar, enganar, prejudicar, esbanjar, oprimir o pobre. Temos também nessa mensagem uma palavra pouco usada, palavra usada em Caná, milagre de Jesus, arquitriclino. O que é arquitriclino? A tradução comum é mestre-sala. Era o chefe que organizava o banquete. Nas traduções se fala mestre-sala, mordomo, chefe do banquete. Essa palavra não existe em português. Só aparece no texto grego e latino. É uma palavra grega, arquitriclinos. Também só aparece em Bíblias antigas. É importante notar isso, que o Sr. Bento usa essa palavra que nem Aurélio usa, nem o Aurélio conhece. Isto é, Jesus conhece o vocabulário bíblico, mesmo em português, raro, antigo, melhor do que ninguém. Amém. São 2h26. É uma palavra que até eu nem sei pronunciar direito, mas como Jesus nas mensagens disse: corrigir as tuas escritas, meu filho, eu permito. Tirar a palavra, não. E quando o primeiro livro foi publicado com essa palavra, nenhum, em São Paulo, lá nas que fazem livro, nas gráficas grandes, procuraram em todo dicionário, não acharam essa palavra. Então tiraram e botaram a palavra por conta dele. E eu não estou sabendo da história, porque o primeiro livro foi lançado em São Paulo. E quando aí eu estava recebendo mensagem, Jesus, numa mensagem ele disse: quero que te corrija por causa da falta da escrita, que eu tenho muita falta nas letras. Mas tirar a palavra, não. E depois, quando chegou o livro, aí a moça que levou para fazer, ela disse: essa palavra tivemos que tirar fora. E eu não estou sabendo. Mas Jesus já tinha chamado a atenção antes, que não podia tirar essa palavra. Né? Sabe por quê? Então, às vezes, o próprio católico diz: mas alguma coisa o Bento também erra ali. Se eu errar numa palavra, é porque eu não tenho estudo. Mas para quem tem estudo errar, por que mexeram na Bíblia dos anos 60? Mudaram tanta palavra. E Jesus diz na Bíblia: ai daquele que tirar um só tio da minha palavra. E as pessoas acham que são católicos, vão naquele mesmo ritmo. Se levar mais 50 anos, 200 anos, a Bíblia vai ser totalmente destruída. Vão fazer coisa como o homem quer. Agora, atenção, minha gente, eu sou aquela pessoa que eu sinto muito quando toca no pobre, viu? Se eu hoje meus cabelos estão brancos e estão caindo, da piedade que eu sinto da pobreza. Foi sempre assim em minha vida, e vou até o fim assim. É a coisa que eu mais tenho pena no mundo, é gente sofrendo. Agora, o que mais me dói mesmo é quando o pobre é desclassificado. Aí me dói. Porque só os ricos, só os grandes da televisão, é que são chamados de celebridade. Eles nem sabem o que é essa palavra quando Jesus voltar. Essa gente não sabe o que é isso aí. Se eles soubessem o que é essa palavra, celebridade, jamais diria. Porque quem mais recebe seu nome, celebridade, são os que mais pecam na face da terra. São esses que vivem da noite, de tentação da carne. São esses que tiram dos pobres.
esta palavra vai ferir muito o coração dessa gente. Mas por isso eu fiz uma música na base de uma crítica. É celebridade a música. Só que o ritmo vocês vão ver que é diferente. Mas eu encontrei para falar de celebridade nesse ritmo. Presta atenção, vamos lá. Nome bonito, celebridade, tão mal colocado na sociedade. O pobre não tem capacidade, então não se chama de celebridade. O pobre não tem capacidade, então não se chama de celebridade. Nome bonito, celebridade, só serve pro rico da sociedade. O pobre coitado na realidade, se for pra votar tem capacidade. O pobre coitado na realidade, se for pra votar tem capacidade. Nome bonito, celebridade, usada ela é pela vaidade, deixando de ser sem piedade os homens da roça das grandes cidades. Deixando de ser sem piedade os homens da roça das grandes cidades. Nome bonito, celebridade, só pra quem possui a faculdade. É pura mentira na realidade, os pobres de Deus são celebridade. É pura mentira na realidade, os pobres de Deus são celebridade. Nome bonito, celebridade, só pra quem possui a faculdade. É pura mentira na realidade, os pobres de Deus são celebridade. É pura mentira na realidade, os pobres de Deus são celebridade. E vai ser, viu? Na hora do julgamento é que vai ser, eles vão ver quanto é que dói essa palavra, né? Que só os grandão é que usa essa palavra. Eu tenho, às vezes, eu tenho uma revolta dentro de mim quando o coitado, o que mais trabalha, que não merece quase nada, né? Não é verdade? Poxa, tem gente com a mão calejada que fez do Brasil uma grandeza. Às vezes é trombadinha, é o farofeiro, é tudo quanto é nome feio, bota pro coitado, né? Então lá para os pecadores é celebridade. Eles vão ver o que é essa palavra. Quando na volta de Jesus vão ver quem é a celebridade na presença de Deus. São os pobres que passam fome, dificuldade na vida. Tobias, está pronto para trabalhar? Tá bom. Está gripado? Estou mais ou menos. Mais ou menos. Mas está bom, não está. O Eugênio não deu remédio para você, Eugênio? Não está não está afetando a voz ainda. Ah, é? Não. Então vamos lá então. Quando João Paulo II sair, tudo vai mudar. Dia 26 de março de 1996, mensagem recebida. Jesus que fala: se o mundo vos aborrece, a mim aborrece muito mais. Antes de vocês serem perseguidos, eu fui. O meu adversário vem perseguindo-me desde que fiz o primeiro homem que coloquei para cuidar da terra, que era um verdadeiro paraíso. De lá para cá não parou de crescer essa semente ruim. Nem com a minha presença, quando aqui estive, por 33 anos. Fiz de tudo para que ninguém desse mais ouvido a ele, mas o que era dele já tinha nascido. Muitos estavam tocados por ele. Para a remissão de muitos, deixei que crucificarem-se-me, para resgatar muitos deles, começando pelos meus apóstolos, e as santas mulheres, fora as criancinhas que deram a vida por mim. Mas contudo,
como tudo tem que acontecer, esse final dos tempos ficou muito embaraçado para os meus seguidores, por não entender o que está acontecendo dentro da minha igreja, que passei a Pedro, e hoje está com João Paulo II. Bento, meu filho, o sentido de tudo isso ficou guardado para se manifestar quando estivesse próximo à minha segunda vinda, para cumprir-se o que está escrito. Agora a sujeira começa a aparecer. Quem não está no livro da vida vem sendo tocado pelo chefe da perseguição, que é o diabo. Essas pessoas nunca encontraram a paz. Vivem num mundo perdido até agora. Esses infiltraram-se dentro da minha igreja. Eles estão fingindo que me obedecem, mas na realidade não tem nada a ver comigo. Então fica difícil o povo entender. Quem está falando certo? Esta nova mudança dentro da igreja ou aquela que vinha mantendo com todo o respeito, onde mulher não podia entrar mal vestida, muito menos homem, que o meu santo corpo, que é a santa hóstia, só podiam receber de joelhos? Esse é o verdadeiro sentido da minha igreja, e não como esse barulho de instrumento, como se fosse um salão de dança, onde ninguém entende ninguém na hora que cantam. A filosofia desta gente já é o cumprimento de coisas criadas por eles mesmos, sem que João Paulo II esteja sabendo. Quem passa por Roma na Basílica de São Pedro não se vê o que aqui se faz. Mas tão logo que João Paulo II sair, o sentido será um só. Tudo vai mudar. Então completar-se-á o que eu falei. Um homem vai querer tomar o meu lugar. Mas o seu reinado não passará de ano. Será um espaço curto, sem que possa comemorar seu aniversário. Para esse que hoje já está no meio, fazendo esta mudança dentro da minha igreja. Vejam, meus filhos, a placa de propaganda dele é falsa. Depois que a pessoa estiver lá dentro, acharão que sou eu, mas não é. Meu Santo Espírito permanece nos que me honram de coração, recebe o meu santo corpo com toda a dignidade, ainda na boca, e dobram seus joelhos na frente do Santíssimo, usam seus trajes certo, e não deixam de se confessar. Este é o caminho mais certo para se chegar até mim, onde os meus anjos e santos fazem a mesma coisa, não passam na minha frente sem dobrar os seus joelhos e com seus trajes de linho até os pés. Meus filhos, procurem andar bem vestidos, obedeçam-me, que a hora já está chegando para todos. Fiquem com a minha paz, Jesus. Nesta mensagem, nós temos várias queixas de Jesus. Os inimigos se infiltraram dentro da minha igreja. Estão fingindo que seguem as leis do Evangelho, mas estão mudando tudo. As igrejas se transformam em palco para exibição e shows, com instrumentos barulhentos. Não se dobra o joelho diante do sacrário. Usam as vestes que querem, mesmo inadequadas. Jesus chama isso de sinal dos tempos, da sua próxima vinda. Por que será que Jesus repete continuamente as mesmas coisas? Joelho, vestes, silêncio, comunhão na boca, sempre a mesma coisa. É porque os sinais externos mostram o interior, o coração, a fé. São poucos sinais, para ninguém se queixar que não sabia. Seria interessante se alguém tomasse a iniciativa de atravessar todas as 3.300 mensagens e anotar quantas vezes aparecem essas palavras: joelhos, coração, oração, rosário, irmão, comunhão na boca, vestes adequadas, e também anotar as assinaturas, os nomes dos profetas, nome dos patriarcas, nome dos santos, títulos de Nossa Senhora, Jesus, Pai Eterno,
livro da sabedoria, anjos e santos, personagens das parábolas. Seria um elenco valioso para a gente perceber o que Jesus realmente quer da gente, a insistência que ele faz nas palavras e nas assinaturas. Amém. E a próxima música que eu vou rodar é mais uma minha que eu fiz agora, as últimas, só que esse CD que está aí, só vou deixar lá para junho, julho, agosto, mais ou menos, para ser feito, porque ainda não chegou, como esse aqui é suave como a brisa, né? Esse ainda está para chegar. Bom, essa música que eu vou rodar, eu quando era músico, tocava em muitos lugares. Muitas propostas foram feitas para mim, muitas propostas. Mas aquelas propostas que eu recebia, me ofendia às vezes, muitas vezes me ofendia, porque eu prefiro que me chame de torto, feio, aleijado, mas não mexe em Jesus. Então cada proposta que faziam para mim, era para ganhar dinheiro. Mas se era para respeitar Jesus, então não tinha, não queria. E essa música que eu fiz, essa melodia, vocês vão ver que aquelas propostas todas não aceitei, mas nessa música eu aceitei. Então, o salário meu vem do céu. É isso que ele já desde 1981 ele dizia sempre para mim: meu filho, pare com isso, pare com isso. E o que ele queria dizer é que eu passava um sacrifício para pagar naquele tempo era INPS. Então eu pagava sobre 3 salários. Às vezes tinha que vender alguma coisinha para poder me aposentar quando tiver os 65 anos. E ele sempre dizia: para, meu filho, tu não vai precisar, para, meu filho. Até que parei de não pagar. E depois, nessa música, baseado, vai lá, primeiro ali. Essa música Janete e o Fábio oferece para a querida amiga e comadre Zenilda, que estará completando mais um ano de vida amanhã. Eles desejam a você, Zenilda, muita saúde, que Deus e Nossa Senhora estejam sempre à sua frente para iluminar o seu caminho. Feliz aniversário. A Zenilda é a esposa do Jair. Pois é, essa música minha, o salário meu que fala que vem do céu. Vamos lá. Da felicidade encontrei, mas não como eu queria, porque tudo tem o seu preço, muito grande era a quantia. Teve o que me deu de presente, que tão pouco custou para mim. Este sol me pediu muito amor, respondi para ele que sim. Este sol me pediu muito amor, respondi para ele que sim. Hoje estou numa felicidade que só Deus pôde me dar. Sou o que sou para quem me conhece, só esperando Jesus voltar. Hoje estou numa felicidade que só Deus pôde me dar. Sou o que sou para quem me conhece, só esperando Jesus voltar. Da felicidade encontrei, mas não como eu queria, porque tudo tem o seu preço, muito grande era a quantia. Teve o que me deu de presente, que tão pouco custou para mim. Este só me pediu muito amor, respondi para ele que sim. Este só me
amor. Respondi para ele que sim. Hoje estou numa felicidade que só Deus pôde me dar. Sou o que sou para quem me conhece, só esperando Jesus voltar. Hoje estou numa felicidade que só Deus pôde me dar. Sou o que sou para quem me conhece, só esperando Jesus voltar. Agora está faltando 12 minutos para as 3 horas. É o programa Palavra Viva de Deus, transmitindo por várias emissoras, como a Rádio Camboriú também. E nós agradecemos a sintonia de vários países que estão ligados pela internet. E nós queremos também dizer lá para o pessoal lá do Canadá, lá, a Júlia, mais pessoas que querem vir, não tem problema, vocês podem vir, viu? Se vocês têm desejo, têm possibilidade, Jesus faz questão que vocês venham, né? Não é negócio se ele permite ou não. Que é para o bem, Jesus permite tudo, para o mal não. Agora, vocês têm vontade de vir, não tem problema, pode vir, não precisa nem perguntar, viu? Ele é que faz o convite, não é a gente. Vamos lá com a mensagem do dia 26 de 3 de 2005. Um pedido. Essa mensagem foi no Sábado Santo, que eu recebi, dia 26 de março de 2005. Embala-me em teus braços e consola-me pelo que passei por ti. Beija-me em meu santo rosto e enxuga minhas lágrimas, pela tão grande dor que passei. Põe tuas mãos em minhas chagas e vê quanto fui vítima das mãos cruéis dos assassinos, que não tiveram nenhuma piedade, mas eu estava nas horas negras, as quais eu estava passando. Porém, dentro de mim sentia que ia salvar milhões de vidas nas mãos do meu adversário. Judas não se conteve com tudo o que lhe dei, mas só pensava em ter mais dinheiro. É o que vai acontecer com quem estão me traindo, principalmente os de dentro da minha igreja. Para o bem de vós, meu Santo Pai me ressuscitou, e junto comigo, na mesma hora, muitos saíram de sua sepultura. Agora serei eu, serei eu. Do cemitério se levantarão bilhões para perdição, para ver o que perderam. Mas todos aqueles que se arrependeram antes da morte, esses vão se levantar para a vida eterna. Um presente de Páscoa se dá com balas e chocolates, mas eu vou dar a vida a todos aqueles que morreram na esperança de um dia se salvar. E vocês, meus filhos, que só estão aguardando por este momento, nenhum de vós irá se perder. A justiça é minha, e vocês estão sendo escolhidos. Mais uma vez a todos agradeço por terem vindo a este encontro na quinta-feira santa, na sexta-feira, e por me terem dado um beijo no crucifixo. De alegria na hora não mais chorei. Senti sim o calor de vossos beijos. Esse que escreve não estava na fila, mas em compensação não para de me beijar. Com este junto estou, e sempre sendo bem tratado. Espero que daqui por diante faça o que pedi no começo dessa mensagem. Um novo dia vai chegando para dar-vos o meu maior presente, que fique comigo para sempre e nunca mais irão ficar sem pastor. Vejam só que coisa tão linda. Todos
perto de mim, sem terem mais o que passar pela morte. A primeira já se foi, a segunda nunca mais. Cantem para mim um hino de louvor, dando-me glória. Quero ouvir da boca de vocês o louvor bem suave, sem nenhum exagero, que meus anjos vão lhe ajudar. Alguém irá sentir a presença deles numa voz que só alguns irão escutar, particularmente. Então dirão uns aos outros: eu ouvi perfeitamente a voz dos anjos. Foi assim quando ressuscitei. Eles estavam em redor de mim para cantar hinos a Deus nas alturas e paz na terra os homens de boa vontade. Eu encherei a todos de luz que sairá de minhas mãos. E os demônios urrando irão saindo de raiva para nunca mais vos atormentar. Jesus. Nós conhecemos santos privilegiados que puderam ter Jesus nos braços, além de Maria e José, São Geraldo, Santo Antônio e outros. Este privilégio não é exclusivo dos santos. Jesus pede para todos essa demonstração de carinho. A igreja tem até uma cerimônia especial na Sexta-feira Santa, o beijamento do crucifixo, e o povo tem muita devoção por esta hora. Aqui nesta mensagem Jesus pede: embala-me em teus braços, consola-me pelo que passei por ti, beija meu santo rosto, enxuga minhas lágrimas. Os teólogos falam que são devoções populares. Eles não gostam muito dessas expressões externas de devoção. Acontece que a tradição da igreja sempre aprovou essas devoções, apesar da cara feia dos teólogos. Os fariseus também fizeram cara feia para Madalena, quando ela lavava os pés e beijava os pés de Jesus. Jesus defendeu Madalena. Os fariseus fizeram cara feia para as crianças, quando Jesus entrava em Jerusalém e elas cantavam: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus defendeu as crianças: se elas se calarem, as pedras gritarão. Aqui nesta mensagem Jesus fala: quando vocês cantam glória nas alturas, paz na terra para os homens de boa vontade, os demônios urram, fogem com raiva e nunca mais voltam. É bom conhecer as devoções populares que provocam alergia no inferno. Elas são um exorcismo, diz aqui essa mensagem. Amém. Essa quarta música também, que é uma das mais recentes minha música, eu mexi um pouquinho também com as coisas como estão mudando dentro da igreja. Está tudo sendo mudado. As pessoas não estão mais dando importância, o respeito. Porque o respeito cabe em qualquer lugar. Agora, quando falta respeito, aí falta tudo. Eu vinha comentando no caminho para cá, junto com os filhos. Qual é a maior felicidade do mundo? Porque essas pessoas vão para frente da televisão, acho que são importantes porque ganham milhões. O jogador, então, não sabe mais a quantia de dinheiro que ganha. Aí não está a felicidade. A felicidade está num lar, aonde existe união, aonde existe o amor verdadeiro, aonde existe o respeito. Se você me disser para mim que felicidade é ter tudo que quer na vida, você não conhece nada de Deus. Porque a felicidade traz paz, tranquilidade. Uma pessoa que tem a sua casinha, tem o que comer, tem saúde,
a união da família, se dizer que é pobre, essa pessoa ofende a Deus. A pobreza vem na perca da alma. A felicidade vem numa família que se une e se ama com o mesmo pouquinho que tem. Esta é a maior felicidade. Eu digo sinceramente, quem está me vendo, eu, no meu modo de ver e sentir, eu sou o homem mais feliz do mundo. Aí pergunta assim, qual é a quantidade de coisa material que tem? Eu não boto a minha felicidade nas coisas materiais. Porque se você pensa nisso aí, eu quero ver na hora da presença de Jesus. Os seus carros não valem nada, os seus iates não valem nada, suas mansões não vão valer nada, seu ouro, seu diamante, tudo o que você acha que tem valor, não vai ter valor mais. Porque tudo vai ser desfeito. E vai ser dado aquilo que já está desde o começo do mundo, preparado para as pessoas que sabem sempre reconhecer. Obrigado, Senhor, porque eu tenho que comer, que muitos estão morrendo de fome. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um pequeno lar onde milhares não têm. Obrigado, Senhor, porque tenho a minha família que ama, que muitos já não sabem mais o que é amor. Isso que é a verdadeira felicidade, não essa triste da ganância que tem agora, essa inveja, isso que mata os outros sem piedade. Olha, eu sinceramente, se eu fosse um deputado, jamais permitiria sair uma cena dessa mostrada na televisão. Polícia atirando num menino de 14 anos. Isso é imagem que se põe? Como é que fica o olhar de uma criança? É o demônio solto e os senhores, dirigentes da igreja, não abrem a boca para dizer nada. Eu estava vendo lá na Bahia, vários padres e bispos. Por que os senhores não falem que isso é falta de respeito, falta de amor ao próximo? Botar na televisão para que a Ibope, um polícia, atirar num jovenzinho, 3 homens de 14 anos tirar no braço, nas pernas, no peito. Isso é cena que se põe na televisão? Isso é o verdadeiro inferno que nós estamos passando. Ai daqueles que não tiverem nesse caminho que nós temos. Ai de ti, companheiro. Porque só se vê desgraça, não se vê plantar a palavra amor, que é o princípio da nossa vida, é amor, é união de família. Isso não se vê falar. Um abraço e um aperto de mão só se dá a pessoa do bem. Tudo isso faz parte do amor, este amor que vai muito além. Quem recebe este gesto agradece, e quem dá não julga ninguém. Só procura fazer amizade, demonstrando tudo que tem. Só procura fazer amizade, demonstrando tudo que tem. Digo isto por muitas razões, quando não há mais solução. O amor verdadeiro onde está? Só por isso se perde a razão. Falta fé e falta respeito, muito mais com quem vem sofrendo. Não me diga que isto é mentira, só de fome milhões vem morrendo. Não me diga que isto é mentira, só de fome milhões vem morrendo. Os jornais estão anunciando que o perigo rodeia esta terra. Profecia não tem mais valor, só se fala em desastre e guerra. O escândalo não tem mais controle,
Onde vamos parar, minha gente? O respeito com Deus acabou. Pouco enxergo que vem pela frente. O respeito com Deus acabou. Pouco enxergo que vem pela frente. Chegará um momento oportuno para quem soube repartir. Está vindo o dono do mundo com os filhos da luz dividir. É a sua grande promessa e nada para os ateus. Estes vão chorar de tristeza por zombar da presença de Deus. Esses vão chorar de tristeza por zombar da presença de Deus. Três horas e 5 minutos, programa este, Palavra Viva de Deus. Bom, vamos fazer uma pergunta aqui então para sortear 2 CD, né, e 2 livros. Quer dizer que aquele arremesso acabou tudo, gente. Mas agora é o gente que está dando então. Bom, eu também vou dar, por que não? Fala em dar, eu gostaria de distribuir, já que não tem para quem mais vender. Aqui até uma monteira de livro lá em inglês, né? Em inglês lá. Se alguém tiver assim possibilidade, para essas pessoas que quase pouco falam brasileiro, a gente dá, não precisa nem vender, dá, né? No Palmital tem, né? Eu sei, né? Ah, lá é tudo estrangeiro lá. A pergunta é essa. Olha, vamos lá. Quem ligar primeiro, viu? Hoje a gente só faz piada aqui. Bom, 2 CD e 2 livros. Quem ligar primeiro no telefone 047 3367 7110. Responder a quantas espécies de animais Moisés colocou na arca. Ah? Se você responder certo, tem gente que acha que é uma piada. Não, não é piada não, é uma pergunta mesmo. Você tem que acertar, né? Tá ok? Agora nós temos a mensagem. Opa, Tobias. Aqui tem uma mensagem. Felipe e Bartolomeu. Você conhece esses dois? Então você vai... então primeiro sou eu, depois você vai ler. A chave. Eu recebi essa mensagem dia 26 de março de 2007. Se algum de vós, Jesus permitir falar comigo... Não, se algum de vós, Jesus permitir falar comigo, eu gostaria de ter contato, se assim for a vontade de Deus. Eu fiz essa pergunta e esses dois veio falar comigo. Então, Patobia, vamos lá, vamos ler. Felipe Bartolomeu responde a pergunta do Sr. Pedro. Para que serve o ouvido? Não é para ouvir? Para que servem os olhos? Não é para enxergarem a verdade? Para que serve a boca? Não é para se alimentar e falar? E o coração, que é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, não é para ser morada do Senhor? Então, se Ele nos permite falarmos contigo, irmão, deves saber os teus defeitos, que teus defeitos são poucos. A fechadura está para ser aberta a qualquer momento. É preciso que a chave esteja na mão de alguém, e tu, irmão, a tens. No mundo pode até poucas pessoas saberem disto, mas tem que ser assim, porque a palavra de Deus é uma só, que é o amor. Mas esse nome está sendo pouco cultivado na boca da maioria. Esta palavra só serve para o desejo carnal, que é uma das ofensas que mais vão pesar na balança. O coração, este órgão, Deus o criou para ver o homem e a mulher amarem um ao outro, sem a mancha do pecado.
mas está sendo a coisa mais impossível manter esta ordem para a maioria da humanidade. Deus, quando tudo criou, suspirou e disse: terminei minha obra, agora vou encher a terra de filhos saudáveis para viverem eternamente junto comigo. Mas o ouvido de Eva serviu primeiro para ouvir o diabo falar. Aí começou a desobediência. Os olhos dela, que não conseguiram chegar à verdade, passaram a sofrer com as consequências da morte. A boca que era para dizer: retira-se de mim, Satanás, nada falou. Passou dali em diante o seu coração a ser repartido, um pouco para Deus e a outra parte para o adversário de Deus. Nós que podemos ver tudo isto, pelo que vem se passando no mundo, parece que Deus não manda mais na terra. Se estou falando desta maneira, é porque ele está sendo rejeitado do centro de sua igreja. E muito mais no coração dessas pessoas. Passou então a ser ele como um mito, um célebre, quase sem poder algum. Pois a vós eu digo, irmãos, atados todos esses vão ficar na hora da escolha, e depois vão ser jogados na escuridão, onde nunca mais irão ver a luz. Será só ranger de dentes, pelo tamanho do sofrimento que irão passar pelo resto de suas almas. Já não digo mais suas vidas, porque lá se acabarão por não serem mais de Deus. Que assim seja a sua vontade e não a nossa. Amém. Felipe e Bartolomeu deram essa mensagem. Aqui falam os dois apóstolos, São Felipe e São Bartolomeu. Eles falam de Eva. O que falam de Eva? Eva usou seu ouvido para ouvir a voz do diabo. Eva não usou dos olhos para enxergar a verdade. Eva não usou da boca para rezar. Primeiro exorcismo: retira-te de mim, Satanás. As mensagens falam para nossos ouvidos, mostram a verdade para nossos olhos, mostram como usar a boca para rezar. Os anjos e o Senhor e os santos falam. Deus fala continuamente, mas também o diabo fala. Falou desde o paraíso para Adão e Eva, falou para Caim, falou em todos os tempos para espalhar a maldade no mundo. Falou para os fariseus de ontem e de hoje. Este é o mundo oculto, invisível. Duas vozes, a voz do céu e a voz do inferno. É incrível a capacidade do inferno para inventar mentiras, espalhar boatos, para semear confusão. A palavra viva de Deus diz: o diabo é a causa de todo o mal que acontece. Seu hobby é jogar um contra o outro. Em poucas palavras, a história do mundo, a mentira e o ódio e a raiva. Quem assina essa mensagem? São Felipe e São Bartolomeu. São Felipe, aquele que pediu a Jesus: mostra-nos o caminho. Recebeu a resposta: Felipe, eu sou o caminho. Depois São Bartolomeu, o apóstolo que sofreu um dos piores martírios. Arrancaram toda a sua pele do corpo. Se a gente tivesse esse privilégio, né, de ser martirizado como São Bartolomeu e ter a coragem de receber esse martírio como ele teve. Amém. São 3h16. E a música, Aline? A música é Filhos da Luz. A gente oferece para Zenildo, esposo do Jair, faz aniversário amanhã. Também para Camila de Brusque, Janaína de Avaré, São Paulo. E terça-feira de 29, o Walter, esposa Maria Aparecida, e o Valdir do Rio Grande do Sul. A gente também oferece e agradece a presença do nosso amigo do Juazeiro do Norte,
do Ceará, o Júnior e sua esposa Inês, sua amiga Maria de Lourdes. Também a presença da Lorita e esposo da cidade de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul, e a dona Miquelina, mãe do Eugênio de Palmital. Responderam a pergunta já? Ainda não? Vai ser difícil, né? Vai ser difícil, vamos lá repetir mais uma vez. Quem acertar aí, ganha 2 CD e 2 livros. São 2 pessoas, né, que vai telefonar. Quem se ligar nesse telefone, 047 3367 7110, respondendo quantas espécies de animais Moisés colocou na arca. Quantas espécies? Agora as espécies, o Geno. Hã? Pois é, porque quantos casais, espécies de casais? Agora, ninguém sabe a quantidade mesmo, isso é difícil. Não, eu sei que ali é para consertar aquilo ali, mas sobre casal, aí é quantidade, ninguém sabe, né? Mas não é para saber mesmo. Hã? Não é para saber mesmo. É só quantas espécies, né? A pergunta faz uma pergunta, mas a resposta é diferente. Eu sei que a resposta é diferente. Então, não precisa dizer outra coisa. Vamos ver, se alguém responder certo, ganha 2 CD. Tem gente que está em dúvida. Essa música também a gente oferece a dona Rosália, Cidinha, Isaura da Rádio Difusora de Biratã, Paraná, a dona Selmíria, senhor Pedro, dona Orlando de Cascavel, senhor Teru, Ágata, Ângelo, Marquinhos, Tereza e Regina Cobato da Rádio Atalaia de Maringá, a dona Ágata, Eduardo de Apucarana, senhor José Palagano, Maria Elia de Rolândia, senhor Jaci Raupe de Foz do Iguaçu, para Jaci Leonide Medianeira. Agora são 3 horas e 20 minutos, programa este, Palavra Viva de Deus. E a mensagem que eu vou ler agora foi na quinta-feira, dia 22 de maio do ano 2008. E tem aqui uma parte que diz, eu e Jesus, né? Eu não me lembro dessa mensagem não que eu escrevi, mas tudo bem, vou ler. Na primeira parte que eu disse, os ricos de hoje irão ficar sem nada. E então eu disse, meu Deus, meu Criador, tudo o que sempre mais desejo é a saúde.
a paz e a união com a minha família. E isso o Senhor nos vem dando. Obrigado, meu Deus. Jesus então transmite: parece até que o restante não te interessa, não é, meu filho? Foi eu que acabei de agora falar de hoje aí, né? E eu respondi: não é que não preciso, preciso sim, mas as coisas materiais, o Senhor dá aquilo o que é preciso. E ele responde: mas a maior parte não pensa assim. É o contrário, esses vêm sempre pedindo riqueza. E eu respondi para ele, né? Mas Senhor, existe riqueza maior no mundo do que a saúde e a paz? E ele responde: meu filho Pedro II, o que mais me entristece é o interesse que esta geração vem me pedindo. Poucos filhos e sabedoria para ter tudo o que quer. Vejam, meus queridos filhos amados, qual desses que pagou para não morrer? Nenhum. Só porque vem confiando em sua riqueza e no bem-estar, não sabendo que tudo isto é inimiga de Deus, por me deixar de lado, enquanto milhões vêm morrendo de fome e sem nenhum lar decente. Desses eu venho me compadecendo, assim como da tua vida e de tua família. Porque esses anos todos, vocês só vêm pensando em mim. 36 anos, já é quase a metade da tua vida, meu filho Pedro II. Tu só vens me agradecendo pelo pouco que tens, e a tua família, mas isso ainda não é nada. Como também para quem vem pensando só em mim, todos vocês, meus queridos filhos, vão ter tudo o que precisam, enquanto os ricos de hoje irão ficar sem nada, por não ver a necessidade dos que vêm morrendo de fome. A minha aliança que fiz, tão logo irei cumprir. Um devedor honesto paga tudo o que deve. E eu vejo, meu filho, que além do que deves, ainda dás um pouco a mais para que a tua consciência fique limpa. Então eu disse: meu querido Jesus, todos esses que vêm me ajudando, eu gostaria de devolver tudo, mas o Senhor assume esta minha dívida? E ele diz, né? Com todos aqueles que vierem me servir, também fiz o mesmo. Comigo estão no céu, um por um, e é o que virei fazer. Jesus e Pedro II. Jesus fala da riqueza e da pobreza. Para que existe a riqueza? A riqueza será um mal. Onde está a maldade da riqueza? O que é um pobre? Todo pobre é realmente pobre. Abraão era rico, mas era um santo. Jó, patriarca, era rico, mas era um santo. Lázaro de Betânia tinha um palacete com 100 quartos e era um santo. Papa Gregório Magno tinha riquezas imensas e era um santo. O que é um pobre? Santo Agostinho responde: vejo muitos pobres, mas nenhum realmente é pobre. Todos têm suas ambições, coração de rico. Santo Agostinho não achou na vida dele nenhum pobre. É tudo rico, de ambição. O mal não está na riqueza, mas no uso ou no abuso que dela se faz. Qual a maior riqueza de Abraão? Certamente foi seu filho Isaque, que Deus lhe deu, mas ele não recusou oferecer esse bem, o filho, quando Deus lhe pediu. Jó tinha uma bela família, 10 filhos, muitas propriedades, mas quando o diabo pediu a Deus para tocar em Jó, este perdeu tudo,
família, as propriedades, saúde, os amigos, os 10 filhos. Jó exclamou: Deus deu, Deus tirou. Seja feita a vontade de Deus. Por que não aceitar os males se aceitamos os bens? Papa Gregório Magno tinha muitas fazendas. Transformou-se no prefeito de Roma. Alimentava todos os pobres de Roma. Mandava vir navios de trigo, de animais, para matar a fome dos pobres. Um rico a favor dos pobres. Nessa mensagem, Jesus repete várias vezes: vocês, meus filhos, vêm sempre pensando em mim. Aí está o segredo da riqueza e da pobreza: pensar em Deus, mesmo sendo rico, repartir com o irmão sua riqueza, ser um administrador dos bens, não o dono absoluto das coisas. Todos os santos padres da igreja repetem: o que tens não é teu, mas do teu irmão. O supérfluo que você guarda é um roubo. Dê para seu irmão. Amém. 3h28. Programa Palavra Viva de Deus, transmitido por várias emissoras como Rádio Camboriú, Rádio Atalaia de Maringá, Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná, Rádio Liberdade FM de Carmo de Cajuru, Minas Gerais, Rádio Alternativa de Patrocínio, Rádio Ecológica de São João del Reis, Rádio Cultura FM de Governador Valadares, Rádio Campina Verde, Minas Gerais, Rádio Tuparandá de do Paraguai, Rádio Aparecida FM de Serranópolis e de Iguaçu, Rádio Comunitária União FM de Cuiabá. São essas emissoras, junto com a internet. O nosso programa percorre agora o mundo inteiro. Graças a bom Deus, né? Porque sem Deus não somos nada, com Deus nós somos tudo. E é o melhor patrão do mundo que muita gente está deixando trabalhar para ele, né? E estão fazendo serviço errado também. Depois vão receber conforme está na Bíblia, diz: conforme que tu me fizeste, tu irás receber. É isso aí? É verdade? Bom, então agora nós vamos rodar desse CD que está para chegar, que é suave como a brisa. Segredo do Amor. Vamos lá. Então, peraí, os ganhadores foram, primeiro, Maria Perpétua, de Picuíba, São Paulo. E o segundo aqui, vai para lá, formiga. Não te convidei. O segundo candidato foi a Agata. Não, a Ágata. De Apucarana, Paraná, né? Todos responderam que foi Noé e não Moisés, que botou os animais, pássaros dentro da arca, né? Tá certo, ganharam então. Vamos lá com a música agora, então. Queres conversar comigo? Então vamos dialogar. Fecha a porta do teu quarto, antes comece a rezar. Ouço tudo que tu queres, mesmo estando em pecado. Basta só te arrepender, todos serão perdoados. Basta só te arrepender, todos serão perdoados. Sabe agora que eu sou quem te conduz. Sou suave como a brisa que tu chamas de Jesus. Sabe agora quem eu sou quem te conduz.
como a brisa que tu chamas de Jesus. Queres conversar comigo? Então vamos dialogar. Fecha a porta do teu quarto, antes comece a rezar. Ouço tudo o que tu queres, mesmo estando em pecado. Basta só te arrepender, todos serão perdoados. Basta só te arrepender, todos serão perdoados. Sabe agora que eu sou quem te conduz. Sou suave como a brisa que tu chamas de Jesus. Sabe agora quem eu sou quem te conduz. Sou suave como a brisa que tu chamas de Jesus. Sou suave como a brisa que tu chamas de Jesus. Bom, então vamos aqui, já que as mensagens chegaram aqui quase no fim. Tem uma mensagem aqui que eu não vou deixar de ler, que está no livro. Essa aqui está no livro, essa aqui, o livro 21, que eu recebi dia 10 de 8 de 2007. Diz a mensagem: uma grande obra. Na presença do Divino Espírito Santo, eu disse: no meu coração Jesus está, e no meu pensamento, só o Espírito Santo, e todo o meu ser foi Deus que criou. Louvado seja a Santíssima Trindade. A resposta veio assim: cada vez que chega a este momento, alegra-se o céu inteiro, por ter um que pode escrever tantos assuntos. Não existe impedimento para conversar com qualquer um deles. Isso se dá porque Deus quer assim, que tenha um profeta para anunciar a vinda gloriosa do meu Santo Filho Jesus. Momento que parou, eu perguntei: meu Deus, o meu Pai, já houve outro assim, com este mesmo serviço de escrever? Responde: nenhum é igual ao outro. Cada um teve este momento, no mesmo sentido, mas com as mesmas palavras, não. Vejam só, com o mesmo sentido, mas as mesmas palavras não. Dá para entender. Por exemplo, na Bíblia foram vários os que escreveram, inspirado por mim, do mesmo jeito como vens escrevendo. Meu filho, mais tarde um pouco, os teólogos irão descobrir que o livro A Palavra Viva de Deus é o único que tem várias assinaturas do céu, onde a maior parte é minha, depois a minha Santa Mãe, e em seguida as dos profetas e dos anjos e dos apóstolos, e as de muitos outros. Agora mesmo te abastecesse de uma obra tão grande como esta, em saber toda a história sagrada, o que este livro, que está no livro A Palavra Viva de Deus, o valor desta obra é tão importante como as Escrituras. Se isso não fosse, não terias a minha assinatura, e muito menos a minha face sagrada
na capa do livro. A filosofia dos homens que escreve os seus assuntos não tem nada a ver com este livro, porque no mundo inteiro somente este livro tem todas as características que, por intermédio do meu Santo Espírito, alguém viesse escrever por se tratar dos últimos tempos, somando tudo junto, palavra por palavra, do meu reino, saíram. Bendito todos aqueles que vêm acreditando nesta obra, e ai daqueles que vêm jogando no lixo, ou desmentindo, dizendo que nada disso tem valor. Antes não tivesse me conhecido, por julgarem um livro tão sagrado, que é a palavra viva de Deus. Mais uma vez parou e eu perguntei: Jesus querido, a pessoa que vem blasfemando contra esse livro é como ofender o seu Santo Espírito? Ele responde: sim, porque tudo é inspirado por mim. Ninguém poderia escrever tais assuntos tão sagrados se não viesse por mim. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Conferir Apocalipse 22, 13. Meu filho Pedro II, tens em mãos uma das obras mais completa e simples de entender no mundo inteiro, por seres obediente e humilde. O céu todo veio falar aqui contigo. Por esta razão és considerado o maior profeta dos últimos tempos, nesse assunto tão sagrado. E vivam o Pentecoste. Amém. Espírito Santo. Uma obra que não é por ser eu por ter escrito, mas depois da Sagrada Escritura não existe, Jesus diz, não teve outra obra maior do que esta. Se alguém pensa ao contrário, cada um tem sua cabeça, sua sentença, que pensa como quer. Mas eu digo e repito, que é o único livro no mundo que tem a assinatura do Criador de todas as coisas e a face de Jesus. Só onde ficou estampado foi no Santo Sudário, e o resto agora está na minha capela, na igreja lá, né? Para todos os olhos que quiser ver. Então, na realidade, eu sou mesmo a pessoa, como foi dito na Bíblia, que viria no fim dos tempos uma pessoa para escrever, porque naquele tempo os assuntos eram tão grande, e não existia papel para escrever. Então, deixou para o fim dos tempos, e eu fui escolhido para isso. Não é que você também não é escolhido, você também é escolhido, mas tem que ter um só, como na cidade tem só um prefeito, como no estado só tem um governador, como no país só tem um presidente. Assim caiu a mim, que ser escolhido para escrever. E por que foi logo para ti que foi ser escolhido? Não sei, é um segredo que é de Deus, mas uma coisa eu tenho certeza: desde que me conheço por gente, meu coração sempre foi piedoso, desde quando era pequeno. Naquele tempo nós não sabíamos, a mulher que esperava neném não sabia o que era. A minha mãe era parteira, então ela dizia para a gente: ó, meu filho, vai passando um avião aí, vai trazer um nenenzinho. E todo mundo acreditava, as crianças nós acreditavam que era o avião que trazia. No entanto, aí vocês tiram, desde pequeno alguma coisa eu tinha. Eu não sei se eu tinha 6 ou 7 anos, lá naquela época. E na frente da nossa casa, uma casinha pequenininha que nós tínhamos, era só 3 pecinhas. Aí passou um carroceiro com uma senhora. E naquele tempo a pobreza nossa era tão grande que a mãe havia guardava comida pendurada na rua, assim, num pauzinho, né? Porque não tinha lugar dentro de casa, então ela fez rosca, fez pão e pendurou assim numa vara na rua. Aí passou uma mulher, o carroceiro com uma mulher do lado, e aí parou a carroça e a mulher começou a lember assim, como tivesse com fome, né? Aí eu corri lá e disse: ô mãe, que é, filho? Mãe, ela tem uma mulher esperando neném que tá querendo comer aquela rosca. Bom, aquilo eu disse sem saber. E era mesmo, era uma mulher que estava grávida e estava com desejo de comer rosca. Então, desde pequeno a gente sempre foi piedoso. Outra coisa, o segredo que tinha no meu corpo, que só a minha mãe sabia, é que muitas mulheres grávidas
muitas mulheres, que ela era parteira, no momento do parto, tinha algumas que quase morreram. Então ela via que não tinha médico, era 20 quilômetros para ir na cidade. O que é que ela fazia então? Meu Deus, será que essa mulher vai morrer na minha mão? Ela rezava, pedia muito para não deixar morrer, ela e a criança. Então ela corria para casa e fechava a casa, botava... Naquele tempo não existia bacia, nada, era gamela, era feito de madeira, né? Botava aquela água ali, chamava eu, com a minha mão direita, com a perna esquerda ela lavava aquela água, depois pegava a minha mão esquerda, a perna direita e lavava, e corria lá, pronto, passava na barriga da mulher, a mulher tomava um gole, parto, saía perfeito. Então, desde pequeno a gente tinha algum sinal, e ela sempre dizia para os outros, não para mim, eu não sei o que é que tem essa criança tem hora que me salva da situação que ela, como parteira, via que a situação era difícil, aquela mãe ter vida novamente, né? E a água que passava no meu corpo salvava aquela mulher. Então, eu sou assim desde pequeno. Tive erro? Tive. Quem é que não teve erro? Teve pecado? Tive. Quem é que não tem pecado? Todo mundo tem pecado. Só que eu acredito que só nisso, já desde a infância, eu já estava predestinado para escrever esse livro. A música, linda. A música é Zira, a luz, e a gente oferece para Dona Silene, esposa do Celso de Belém do Pará, e eles oferecem para Zenildo, que faz aniversário amanhã. E também para o Geraldo Alves, quadro de Divinópolis, Minas Gerais, a gente oferece essa música.
Está faltando apenas 9 minutos para as 4 horas. É um prazer a gente receber a visita aqui de um casal. E muitos anos a gente já conhecia. Lá há 25 anos, Joinville, trabalhando lá na rádio. E a gente tinha um conhecimento muito grande com esse casal. A Marli com seu esposo, que uma viagem que nós fizemos a Medjugorje. Foi uma das coisas mais lindas, né? Foi até aonde eu e São Antoninho tivemos a graça, que depois foi descoberto que nós carregamos os braços, foi Menino Jesus e Nossa Senhora, que nós não sabia. Foi tão puro, tão sagrado aquilo ali, que quando depois da fotografia desapareceram da nossa vista. Então foi uma coisa, das coisas mais lindas que aconteceu nessa viagem. E aí então está a Marli e o seu esposo, que a gente agradece a presença de vocês, viu? Ó, Marli, para provar para vocês, ó, até hoje, eu trago aqui, mandei fazer uma medalha. Do lado está o rosto da Nossa Senhora, do lado do Menino Jesus, que naquela época a gente carregou, e que vocês não estavam juntos, que vocês subiram a montanha, só eu e o Santoninho que vimos, lá onde a Nossa Senhora aparece, e foi gozado que ela tirou a fotografia nossa, e depois, num piscar de olho, desapareceu ela, a criança, tudo. A gente ficou sem noção que era aquilo, né? Depois em casa, quando a gente pegou as mensagens, que veio dizer, não, meu filho, era eu, só que nós não podíamos saber o segredo, que um segredo de Deus não se conta na hora, né? Então, mas depois na mensagem veio dizendo que era ela mesmo, que nós carregamos. A Virgem Maria em criança e o Menino Jesus. Mas a criança, ela só fez aquilo para vir no meu colo, porque no mesmo instante que ela se fez criança, ela voltou a mulher normal. E nós não passou pela cabeça que aquilo ali estava sendo o maior fenômeno, nós não passou pela cabeça. Depois na mensagem que veio dizendo, não, era ela mesmo e Menino Deus. Então esse prazer que a gente teve lá em Medjugorje, aquela viagem tão linda, foi carregar nos braços mãe e filho, né? Santo Toninho hoje ainda está meio assim, mas ele sabe, ele pegou também. Eu tirei do colo dela o Menino Jesus e botei no braço do São Antoninho. Só que foi para nós uma surpresa, que nós queríamos conversar, e quando nós olhamos, onde é que está? Não estava mais, desapareceu. Mas a fotografia nós tivemos. O Patubi agora vai abençoar a água? Vamos lá, Patubi. Você que está na sua casa, coloque a mão direita sobre as águas também. Senhor nosso Deus, Redentor e Salvador, pela intercessão de vossa e nossa Mãe Santíssima, dignai-vos nos abençoar, e as nossas águas, velas, terços, cruzes, chaves dos carros, chaves das casas, carros e casas, remédios, só os comprados em farmácias, alimentos, oratórios nas casas de nossos radioouvintes e internautas. Fazei que a vossa bênção seja benefício, para que a quaresma seja um tempo favorável para as suas conversões de vidas e para que voltem a Deus também. Por isso, abençoai, Pater et Filhos et Espíritus Santos. Amém. Boa tarde do Padre Tobias e salve Maria. Boa tarde, Frei Rômulo. Aline. Boa tarde, salve Maria. Bom, eu agradeço o casal mais uma vez, a Marli e o seu esposo aqui presente, e vocês que estão aí presentes também, né? Vocês que sempre estão conosco. Então, em nome da Santíssima Trindade, eu vos abençoe, a quem está assistindo através da internet, e aqui estão presentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José.